Spoilers insanos de Blue Lock, temos o time do Japão empatando a partida em um final que pode começar a desenhar o gol de Julian Locke no jogo. Se liga, rapaziada, se inscreve no canal porque hoje mais tarde tem um vídeo exclusivo do New Gen Hugo. Saíram informações do personagem, eu vou trazer e analisar tudo aqui pra vocês, então conto com a inscrição de vocês aí embaixo. Hoje 8 horas tem live e se liga aí na tela, tá passando alguns mangás, considere comprar por aqui para aumentar sua coleção, apoiar o canal e considere também se tornar membro do canal. Tem vídeo exclusivo, acesso antecipado e grupo de WhatsApp, acesso antecipado a vídeos, ok, rapaziada? Se liga, vamos lá, vamos entender porque as substituições de Jinpachi Ego surtiram efeito e todos os três funcionaram para esse gol sair. Tudo começa com o Kunigami, quando o Kunigami consegue ali evitar com que o Locke faça o gol, e nós temos agora o Shidou dominando as ações do jogo. Karazu entende isso e o Karazu ele começa a ser o primeiro a entender como o Shidou funciona em campo. O Shidou ele é um jogador que dificilmente arrumou reação química ao longo da obra, foi difícil encontrar uma maneira de jogar com o Shidou, foi difícil encontrar alguém que se adapte ao Shidou, e a ideia é que você não tem que criar um estilo e botar o Shidou dentro desse estilo. Não dá pra fazer isso. O Shidou basicamente é um cara extremamente imprevisível e é um cara que essa imprevisibilidade dele é boa, porque essa imprevisibilidade dele contagia o ambiente. Então, ou você vai a favor do Shidou, ou você não vai conseguir entender o que tá acontecendo em campo. Quando o Shidou ele recebe a bola, ele vai pra cima e o ambiente inteiro se contamina com aquela aura de imprevisibilidade, com as células do Shidou explodindo, buscando o gol, e temos a aura do Shidou, cara, simplesmente sensacional, velho. A aura do Shidou muito insana, jogadoraço, e logo quando o Shidou começa a despertar, nós temos Charles também ficando animado com toda essa situação do Shidou. Afinal de contas, foi um dos principais jogadores para ajudar o Charles a despertar na Liga Neo Egoist. Tanto que o Locke, ele começa a falar um pouco mais do porquê ele trouxe o Charles para a Liga Neo Egoist quando ele reage ao Shidou, né? Bem interessante tudo isso, bem legal essa ideia do Shidou contagiar o ambiente e não necessariamente ele se adaptar a um esquema, mas o esquema se adaptar ao Shidou. Muito foda, rapaziada. E o Karazu ele acaba entendendo isso, e por isso que o Karazu ele começa a tomar o time do Izagi de assalto, né? Ele começa a se tornar o rei do Blue Lock, e o Karazu ele aproveita que as duas lanças mais afiadas do Japão estão em campo para municiar essas lanças, para usá-las a seu favor. O Karazu, ele entende que o foco dele não é fazer gol, porque as características dele não permitem com que ele tenha esse destaque. Ele sabe finalizar, ele sabe fazer gol, mas não é a principal característica dele. E numa obra onde foi necessário o desenvolvimento de outras posições, o Karazu acabou ganhando esse destaque, porque é um meio-campista que prende muito bem a bola, mantém muito bem a posse ao seu favor e sabe muito bem neutralizar jogadas adversárias, como colocar jogadas do próprio time de maneira mais eficaz dentro de campo, né? E o Karazu, ele entendeu que com as lanças mais afiadas do Japão em campo, não adianta ele buscar o gol dele, porque não vai ser ele que vai marcar, vai ser Barou e ou Shidou, no caso, né? Pode ser os dois ou pode ser um. Por enquanto, Barou acabou empatando a partida. Mas aí é que vem o lance do Barou, do Shidou e tudo mais. O Barou, quando ele fala com o Izagi, esse lance de o Izagi ele não está cheirando a gol, ele não está sendo útil ali dentro, o Izagi ele não tá criando com o seu brilho uma sombra forte o suficiente, e o Barou não tá conseguindo se ocultar nessas sombras. O Barou ele então começa a procurar outro jogador para ofuscar, outro jogador que tenha uma sombra ou que tá fazendo uma sombra mais forte para ele conseguir se ocultar. E esse jogador feroz que o Barou acabou buscando é o Shidou. E o Shidou ele foi muito importante, assim como o Kunigami, para esse gol do Barou sair. Então nós temos as três substituições do Jinpachi Ego já surtindo efeito.
Kunigami defensivamente, Shidou e Battle ofensivamente. Só que vale pontuar que enquanto nós temos Shidou atacando e conseguindo romper as defesas francesas, nós temos Julian Locke entrando em cena para marcar Shidou. Só que o Shidou ele não pipoca pro Julian Locke, né? Ele tenta ali, junto do Niu Jin francês, ele tenta ali uma jogada, mas o Niu Jin francês conhece muito bem o Shidou, porque o Niu Jin foi mestre do Shidou no setor francês, assim como foi mestre do Rin e foi mestre também do Karazu. 3 peças, uma já está neutralizada, que é o Itoshi Rin, e 2 peças que precisam ser neutralizadas, e o Locke conhece muito bem esses personagens. Só que aí, um personagem que ele não conhece é justamente Battle Shoei, cara. O Battle, ele acaba roubando o passe do Karazu para o Shidou, ofusca o Shidou e deixa o Locke a ver navios. Afinal de contas, a jogada era toda desenhada para o Shidou continuar atacando. Mas o leão acabou predando o demônio, né? O Akuma Shidou, e acabou marcando o seu gol. A Copa começou para o Rei Battle Shoei, rapaziada. Que golaço, golaço mesmo, de um finalizador nato e de um cara que tem o Predator Eye, diferente, por exemplo, do Izagi, que finalizou, mas não conseguiu. Sem o Predator Eye é muito complicado fazer gol nesses times mais fortes da Copa do Mundo. Aí você vai falar, ah, mas na Liga Neo Egoísta o Izagi fez 2 gols contra esse mesmo goleiro. É, mas na Liga Neo Egoísta o destaque não era pra França, né? Não era pro Renoir. Era justamente pra briga de Kaiser e Izagi e de outros destaques, como por exemplo Shidou e Rin, que estavam meio que se degladiando, né? Um no PXG, uma dupla no PXG e outra dupla no Bastard. Aí o goleiro ficou de side. Agora que temos uma competição onde os 11 são muito importantes, certamente o Renoir vai acabar ganhando destaque. E o Battle dessa vez ele foi esperto, ele não tirou a camisa, ele não tomou cartão amarelo, mas a comemoração foi insana e o Japão compete demais contra a França e o Japão empata contra a França. Mais um marcador, e se eu não me engano nós não tivemos um marcador aqui do Blue Lock com 2 gols, né? Nós tivemos 6 gols do Blue Lock e 6 marcadores diferentes. Olha só que interessante. Nós temos os jogadores do Blue Lock comemorando, Izagi entendendo que não vai conseguir fazer nada, mas tem um porém, e eu já vou comentar esse porém sobre o Izagi dentro desse jogo, tá? O Shidou até brinca com o Battle, né? Olha, isso daí não é atitude de Rei Leão, isso é atitude de hiena, seu carniceiro. E o Battle fala, então tá bom, vem me ofuscar também, irmão. E é justamente isso que eles precisam fazer. O Battle ofusca o Shidou e o Shidou devolve. É isso que tem que acontecer com as lanças mais afiadas do Japão. E quem vai fazer essas lanças afiadas entrarem em cena e serem efetivas no ataque é ele, Karazu Tabito, o novo dono do time japonês, o novo dono da seleção, o Corvo. O Karazu é o rei e ele tem em seu arsenal as lanças mais afiadas e está usando essas lanças mais afiadas. É isso que é importante. Só que aí vem um pouco do Izagi, rapaziada. Porque o Izagi tá começando a entender que o jogo talvez não é com ele, ou pelo menos está começando a entender onde talvez o jogo vai se passar, para aí ele conseguir o destaque talvez de ficar oculto nas sombras. Pra quê? Para Hugo, para Locke, para Charles não chegarem perto dele. Já que o foco está em Karazu, Shidou e Battle, beleza, então eu vou ficar aqui comendo pelas beiradas e livre eu vou tentar marcar o meu gol. Rodrigo, você acredita que o Izagi vai marcar gol nesse jogo? Não acredito, tá? Eu acredito que o Izagi possa até ter oportunidade para marcar, mas ele não vai conseguir marcar, beleza? E aí talvez venha o grande desenvolvimento do Izagi nessa competição, que é a obtenção de Predator Eye. Depois do gol, nós temos o técnico da França, chega pro Locke, chega pro Hugo e fala assim, irmão, o que vocês estão fazendo, irmão? Vocês estão de sacanagem! Vocês não correm! É difícil, né? E aí o Hugo fala, ó, o Locke não tá jogando direito. E o Locke fala, pô, esses passos do Hugo tão ruim, né? É crise da França, rapaziada, crise da França. Agora nós temos o técnico da França falando assim, rapaziada, mais ousadia e mais efetividade. Vamos pra cima desses caras aí, porque a gente é capaz. Temos agora Locke e Hugo já se preparando para um flashback. Provavelmente teremos um momento onde Hugo e Locke se cruzaram pela primeira vez. E
provavelmente o gol do Loki começar a ser desenhado nesse capítulo. Insano demais, espero vocês 8 horas pra gente trocar ideia sobre esse capítulo. E o capítulo 343 provavelmente vai ser um flashback do francês Vivian Hugo conhecendo o Loki pela primeira vez. Insano demais. E aí eu quero ver como é que o Japão vai parar esse ímpeto francês. Se inscreve no canal, tamo junto e é nóis. Fui!